Gostaria de pedir aos irmãos para que abrissem suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor, amém? Podemos ler? Vamos ler, vamos ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: e então saindo, foi como de costume, ou como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Repita comigo: orai, para que não entreis em tentação. 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, ali pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. Repita comigo: mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? A palavra do Senhor. Graças a Deus. Falar de oração, ter esse tema é algo crucial para a nossa vida, nos dias dos quais nós estamos vivendo. Isso diz respeito ao ânimo, à vontade, ao desejo, à nossa determinação, não só em sermos abençoados, mas principalmente em termos comunhão com Deus. Oração, na verdade, é diálogo, e eu vou falar de algumas coisas aqui que a igreja toda já sabe. Oração é diálogo, oração é conversar com Deus, oração é a oportunidade que nós temos de adquirir intimidade com o Senhor, oração é abrir o coração diante de Deus, oração, na verdade, é submissão, oração é obediência, oração é fazer a vontade do Pai, oração é se aproximar de Deus, oração é se submeter a Ele com o coração contrito, quebrantado. Oração é sinônimo de fé, é sinônimo de ousadia. Oração, na verdade, vai complementar o alimento que é a palavra para a nossa vida. Então a gente pode dizer que a oração é a sobremesa. Depois do alimento, depois da palavra, orar, falar com o Pai, estar adquirindo intimidade com Ele, é como se fosse a sobremesa depois do alimento sólido que é a palavra para nós. A oração ainda move a mão de Deus juntamente com a fé em direção à nossa vida. E isso vai gerar algo tremendamente poderoso para você e para mim, que é o manifestar da glória do Pai sobre a nossa vida. Orar ao Senhor é ser amigo de Deus, é estabelecer amizade com Deus, e isso vai gerar automaticamente uma aproximação clara em relação à presença dEle diante de nós. E é interessante que muita gente vai determinando um monte de regras e formas como se deve orar, a postura, uma série de situações. Nas ministrações que me antecederam, foi falado de algumas pessoas, ora, que tinham intimidade com Deus e aparentemente nem parecia. Por exemplo, se formos falar de Ana, parece que nem intimidade tinha, porque ela orava, clamava por um filho e não havia uma resposta, até em primeira instância, melhor dizendo, em primeiro momento, não havia uma resposta, mas a um determinado momento, de quando ela sai da sua região, vai ao templo, quando lhe era de costume, para adorar ao Senhor, e ela se prostra perante Deus, e é interessante que quando ela falava com Deus, não havia nenhuma palavra nos seus lábios, eles só batiam e só tinha lágrima, mas isso retrata a intimidade com Deus.
Se você parar para pensar, o sacerdote da época vem e recrimina ela, e é interessante que a ele ela explica audivelmente, mas com Deus não saía palavras. Sabe por quê? Quando a gente tem intimidade, Deus nos conhece de perto, Ele sabe as nossas necessidades, e ainda que não saia palavras, a Bíblia vai relatar e dizer que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ainda que você não tenha palavra, ore ao Senhor, porque Ele vai responder do céu. Amém? Ainda há outras situações. A viúva que na verdade importunou o juiz, que nem temente a Deus era, mas ela era insistente, ela insistia, ela persistia. No contexto humano, ela o molestava. Ela determinou que ia receber a bênção, que precisava de uma intervenção. E não dependia para ela, não era importante para ela se aquele homem era temente a Deus ou não. Eu preciso entender determinadas razões e algumas aprendizagens que a gente vai extraindo a partir desse texto, que é interessante. Porque se você precisa de algo, você precisa entender que quem vai gerar é Deus para a sua vida. Amém? E não importa em quem ou a quem Ele vai tocar, Ele vai mover se você for fiel. Se você tiver intimidade com Deus, se você buscar se submeter ao Senhor e estabelecer um diálogo com Deus, Ele vai entrar com providência, e pode até ser, porque Ele tem poder para isso, Ele vai mexer no teu inimigo, Ele vai mexer naquela pessoa que te despreza, Ele vai mexer e tocar a vida daquela pessoa que não se importa com você. Mas quando na verdade você tem uma vida de oração diante de Deus, não há um impedimento para Deus agir. É muito bom olhar esses detalhes, esses exemplos. Nós vamos olhar o povo que quando sai do deserto ou do Egito, nação de Israel, a Bíblia vai dizer que quando estavam no Egito, eles clamavam ao Senhor, um povo escravo que clamava ao Senhor. E é interessante notar que na condição que eles estavam, a título de escravidão, e a gente subentende que mesmo depois da liberdade, havia mesmo antes da liberdade, no Egito havia um princípio de idolatria, aquele povo. Então, ora eles clamavam ao Senhor, ora estavam ali seduzidos pelos deuses egípcios, mas era o povo de Deus, e eles clamaram ao Senhor. Deus entra com providência. Eu sempre confundo isso com braço forte, com mão estendida, ou com mão forte e braço estendido. Não importa. O que importa é que Deus determinou sobre o Egito 10 pragas. Toda a nação foi assolada, mas o povo de Deus guardado. E é interessante notar que mesmo debaixo de uma condição desfavorável, escravo, sem voz, sem direito, apenas com dever, o povo clamou ao Senhor e Deus entrou com providência e livrou-os do Egito. Durante todo o período de caminhada, mesmo diante de correções, Deus ouvia o clamor do povo e enviava as provisões das quais eles precisavam. Eu queria que você entendesse algo. Às vezes nos colocamos diante de Deus e na nossa intimidade com Deus, muitas vezes a gente é tendenciado a copiar uma oração ou uma postura que nem sempre é favorável diante de Deus, porque a gente quer despertar em Deus um sentimento pelo qual Ele não tem por nós. Deus não vai sentir pena de você, Deus não vai sentir dó de você, Deus não vai mover na sua vida. Nós ouvimos isso aqui há dias atrás, por conta do tamanho do seu sofrimento, mas Ele vai mover pelo tamanho da tua fé, Ele vai mover pelo tamanho da tua confiança nele, Ele vai mover pela proporção com que você se entrega à palavra, com que você se lança aos braços dele confiadamente, tendo a plena certeza que Ele é Deus Todo-Poderoso e move céu e terra sobre a sua vida. Daniel, quarta-feira passada, foi a última palavra ministrada. Alguém que estabeleceu um propósito diante de Deus, determinou que iria orar por 21 dias, que não comeria carne, nenhum manjar desejável, não se ungiria com unguento, mas estaria à presença de Deus.
Interessante notar que mesmo quando, parece que na referência, o príncipe da Pérsia, deixa eu falar na íntegra logo, mesmo quando Satanás se levanta para impedir de a resposta vir até você, existe da parte de Deus um exército para entrar na peleja, para guerrear, para mover as circunstâncias no mundo espiritual e fazer com que a bênção chegue à sua casa, à sua família, à sua vida. Mas não existe uma oração sem resposta. Toda oração tem uma resposta. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, e anunciar-te-ei, e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu preciso que você entenda que muitas vezes, quando clamamos ao Senhor, não sabemos a proporção do que está acontecendo no mundo espiritual. E às vezes questionamos, porque a resposta não vem no tempo que a gente espera. Mas eu não sei o que está acontecendo lá. Eu não sei quem se levantou. Eu não sei a profundidade, a perversidade, eu não sei o intento, as armadilhas, eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, embora nós somos espirituais, mas também somos naturais, e isso gera para nós uma limitação que precisa ser vencida através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Eu posso ser limitado, porque embora sou espiritual, também sou natural. Mas a minha fé não é limitada em nome de Jesus. A sua fé não pode ser limitada. A minha determinação, a minha ousadia, ela não pode ser determinada, não pode ser limitada. E observando essa condição, nós vamos olhar algumas questões interessantes. Eu disse que toda oração tem uma resposta. Amém? Toda oração tem uma resposta. Só que essa resposta às vezes não é a que nós esperamos. O maior problema não é entender ou deixar de entender que toda oração tem uma resposta, porque eu quero crer que todos nós entendemos isso. Toda oração da parte de Deus, ou toda oração nossa em relação a Deus, vai ter uma resposta dele. Mas às vezes a resposta é negativa. E a maioria de nós não está pronto para ouvir um não. E às vezes até mesmo usamos a palavra de Deus para, através de entendermos que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, aparentemente parece que Ele nunca vai dizer não. Eu preciso entender que toda oração, ela está presa à vontade plena de Deus, da hora dEle, do momento dEle, da maneira dEle, da forma dEle de me responder. Porque se você parar para pensar, todo o teu pedido, toda a sua necessidade precisa ser atendida instantaneamente. Toda ela. E a gente até esquece que mesmo sendo uma promessa da parte de Deus para a nossa vida, mesmo tendo uma resposta, eu preciso lutar e conquistar a minha bênção. Nada é de graça. Tudo vai envolver luta, tudo vai envolver uma batalha, tudo vai envolver a prova da nossa fé, tudo que vem de Deus vai envolver a valorização, ou Deus nos ensinar a valorizar aquilo que provém dEle. Eu queria que você entendesse uma coisa. Você já parou para pensar que tudo que nós queremos tem que ser 100% bom? Já viu isso? Ninguém quer nada mais ou menos. Eu quero sempre 100% o melhor. Mas você é o melhor para receber aquilo que Deus tem para te dar? Reflita sobre isso. Você quer algo que seja 100% para a sua vida. Mas você é 100%, está 100% pronto, preparado para receber aquilo que Deus tem para te dar? Eu preciso me preocupar com essa situação. E eu preciso entender a forma de Deus agir. Porque querendo ou não, nós somos um povo obstinado. Nós somos um povo que muitas das vezes nos desgarramos da realidade do que Deus quer propor para a nossa vida. E existe uma forma para Deus nos prender próximo a Ele. Muitas vezes é não concedendo aquilo que a gente espera e quer no momento que nós queremos. Porque isso desperta em nós uma necessidade maior.
Você vai olhar a nação de Israel quando sai do Egito, sai debaixo de sinais e prodígios da parte de Deus, e ao primeiro obstáculo começa a murmurar contra Deus. E aí, por conta de murmuração, por conta de idolatria, de uma série de coisas, de falta de fé, Deus gera para eles uma caminhada de 40 anos. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Se a nação de Israel em 40 dias entrasse à terra de Canaã, eles não experimentariam os milagres que experimentaram durante 40 anos. Entenda isso. E às vezes a nossa pressa vai impedir o tratamento de Deus na nossa vida. E você precisa entender que enquanto há tratamento, há um diálogo estabelecido. Enquanto há tratamento, há a mão de Deus sobre a nossa vida. Enquanto há tratamento, há uma submissão, mas além da submissão, há o cuidado, há a proteção, há a guarda de Deus, há a manifestação do poder de Deus, há a cura, há a libertação. Enquanto há tratamento, enquanto houver necessidade, Deus vai estar agindo na sua vida. Enquanto eu reconheço a minha condição diante de Deus, de dependente dEle, vai haver provisão vinda do céu. Sabe qual é o problema? A gente não presta atenção nos detalhes. Depois que o povo entra à terra prometida, a provisão cessou. E a gente não dá conta disso. Enquanto estava no deserto, havia maná, todo dia. Enquanto estava no deserto, havia codorniza. Enquanto estava no deserto, jorrava a água da pedra. Enquanto estava no deserto, a roupa do povo não se envelheceu. Deus providenciava tudo. E você precisa entender o momento que nós vivemos agora. Estamos peregrinando nessa terra. Enquanto estivermos peregrinando, Deus vai enviar provisão. Óbvio que isso não anula o chegar à terra prometida, que é melhor do que peregrinar, amém? Mas em cada etapa da sua vida, há um tratamento de Deus para você. E precisamos entender essa verdade. É interessante olhar o exemplo de Jesus no que diz respeito à oração. Porque ele diz: se possível, se tu queres, passa de mim esse cálice. Mas ele chega, deixa eu usar a minha linguagem aqui, a entrada do jardim. Vira para os discípulos e diz: dobra os vossos joelhos, ore, para que vocês não sejam tentados. Aí nós vamos olhar algumas características da vida dos discípulos. Todos eles com uma complicação de vida grande, a nível de cultura, de estudo, de capacitação intelectual, eram pescadores. E naquela época você vai olhar que os pescadores não tinham grande cultura, grande conhecimento. Eles discutiam entre si para saber quem seria o maior no reino dos céus. Eles confundiram Jesus em determinado momento com um fantasma, aonde Pedro desce e anda por sobre as águas. E há algo interessante dentro desse contexto. Eu queria que você entendesse o princípio de relacionamento. Deixa eu pedir ajuda, pastor Enéas. Você pode, você vai ser Jesus. Eu, Pedro. Fica aí, pertinho. A Bíblia vai relatar que os discípulos, eu não posso fugir dali, né? A Bíblia vai relatar que os discípulos estavam já no barco a uma determinada distância da margem ou da praia. E Jesus ficou para trás. E o barco estava lá, eles estavam indo embora. E de repente, o que acontece é que eles observam que Jesus vinha andando. E eles confundem Jesus com um fantasma e dizem: espera aí. Aí Jesus para. E eles começam a conjecturar entre si, achando que Jesus era um fantasma. Mas Pedro, mais afoito, ele diz o seguinte: se és tu, Jesus, permita que eu desça do barco e que eu vá até aí.
Aí Jesus falou o que para ele? Vem. Jesus não gritava. Eu acho que o nível era diferente. Vem. Aí eu olho e faço uma comparação dessa fé bem parecida com a fé de Tomé. Sabia? Porque Pedro desce e pisa na água. Firme. E Pedro começa a andar, mas ele foi porque ele viu, ele experimentou. Ele pisou lá e viu, a terra está firme, eu posso andar. Jesus está lá. Nós estamos falando de relacionamento, que oração é relacionamento. E não dá para manter um relacionamento duradouro à distância. Pedro estava distante. Não havia possibilidade de olhar nos olhos. Mas ele estava crendo, eu estou pisando em terra firme, eu posso ir. Jesus está ali, eu entendo que Jesus parou para Pedro ir até ele. Não é? Mas tudo estava acontecendo. De repente, quando Pedro tem a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus, de estabelecer um relacionamento, eu estou aqui. Ele poderia dizer para Jesus, eu estou aqui porque eu creio. Eu estou aqui porque eu sou teu amigo. Eu estou aqui porque todo mundo lá, inclusive eu, pensamos que tu era um fantasma. Mas eu vi que não, eu confiei na tua palavra e agora eu estou aqui, eu estou andando. Não poderia. Mas o que acontece quando ele chega perto de Jesus? Ele não consegue olhar nos olhos de Jesus. Ele olha para o problema. Ele olha para as ondas. Ele olha para a tempestade. E ele começa a afundar. Na hora que era para exercer a amizade, a intimidade, o relacionamento, ele tira o foco, ele perde o foco, e ao invés de olhar para Jesus e vibrar e glorificar e estar ali, interagir com Jesus, ele começa a afundar. Jesus vai lá, pega ele pela mão. Obrigado, Jesus. Pastor Enéas. Conduz ele. Isso é oração. Sabia? Às vezes, dependendo do problema, da dificuldade que nós estamos, a gente dobra o joelho com uma fé tamanha e ora horas a fio, com palavras lindas. Parece que há uma fé extraordinária. Aí Deus para no meio do caminho. Deixa eu provar para ver se essa fé é real. E aí começa-se a passar o tempo, a bênção não chega, ou a resposta é diferente. Nós não compreendemos o falar de Deus, não entendemos o mundo espiritual que está à nossa volta, que está pelejando para que nós não venhamos receber a nossa bênção. E desanimamos, nos distraímos, olhamos para outra direção e perdemos o foco. Jesus tinha um foco, um objetivo, e eu fico olhando, eu fiquei prestando atenção na forma que Jesus vai falar com Deus, e ele diz o seguinte: se possível, passa de mim. Se tu queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que é interessante? Nem precisava orar. Aparentemente nem precisava orar. Porque havia esperança de algo que já se subentendia que não era a vontade do Pai. Ou, melhor ainda, havia a intenção de alcançar algo que de pronto se abriu mão. Você é capaz de orar dessa forma? Algo que você queira muito, mas que ao se colocar diante da presença de Deus, ao sentir a presença de Deus, ao sentir o mover de Deus, ao entender a proximidade do Senhor, a gente de pronto, isso é ínfimo diante de tudo que está acontecendo aqui, isso é pequeno demais. Não sei se você já teve a oportunidade de orar e começar com um objetivo e querer algo tanto, mas quando você começa a perceber a presença de Deus, a ação de Deus aonde você está, parece que aquilo perde o sentido. Eu nem quero mais, eu só quero estar aqui. Há muitos anos atrás, eu e o pastor Enéas dentro de um carro, no alto de Olaria,
lá na rua Tupi, eu virei para Deus e gritei do lado de fora: Deus, eu quero um presente. Passou-se o dia, me deu uma vontade de ir para Cordeiro. Resumindo a história, eu fui para Cordeiro, fui pregar a palavra lá. Na época nós tínhamos um templo lá também. Terminando a palavra, veio uma pessoa em minha direção, e ele vira para mim e diz assim: olha, eis que eu estou parafraseando o negócio aqui, porque eu não lembro de tudo, eu lembro do ponto principal. Eu sou teu Deus, estou com você. Resumindo, ele vira para mim e diz assim: eu estava lá hoje de manhã, quando você dentro de um carro gritou para mim dizendo querer um presente. Eu estava lá, eu ouvi você me pedir um presente, e eu estou aqui para dizer para você que eu vou te dar o presente que você pediu. Sabe o que é mais interessante? Esse moço disse estar em Cordeiro há uma semana me esperando. Uma semana antes de eu pedir, Deus já tinha tocado no coração dele. Sabe o que eu respondi? Eu não quero mais nada. Não preciso de mais nada. Só em saber que Deus está. Entendeu como funciona? Então, às vezes, isso basta, porque o principal é relacionamento. É entrega. Olhando esse contexto de Jesus, nós vamos chegar a um parâmetro interessante, porque não se moveu nada diferente ao que Jesus falou em oração. Tudo se manteve do mesmo jeito. Jesus não queria ter o relacionamento com o Pai rompido por causa do nosso pecado. O problema não era a cruz. O problema não era a tortura. O problema de Jesus não era não querer sentir dor por nós. O problema era o relacionamento com o Pai. Era aquele momento em que, por causa do seu e do meu pecado, haveria um rompimento no relacionamento e na comunhão. Eu queria que você compreendesse essa verdade. Talvez já aconteceu com alguém aqui de dobrar o seu joelho para orar, e você está agoniado, mas a presença de Deus é tão forte que você se contorce, parece que sente dor. Já aconteceu com alguém aqui? É algo tão vivo. Como é que você sai desse momento? Porque o principal na oração não é o que eu vou receber a título da minha necessidade física e humana, natural, mas é o que eu recebo espiritualmente falando. Em um momento como esse você recebe confiança. Em um momento como esse você recebe o amor de Deus. Em um momento como esse você recebe segurança, você recebe fé. Você consegue perceber que Deus está presente, próximo de você. Você recebe ousadia, graça. Oração não é simplesmente para eu receber aquilo que eu julgo necessário, no momento em que eu julgo necessário. A oração é para eu receber aquilo que Deus tem proposto para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, e isso segundo a vontade do Pai. O sofrimento de Jesus não passou. Se você olhar do primeiro momento até o segundo, ainda foi intensificado. Lucas tem essa particularidade, capítulo 43, um anjo apareceu para confortá-lo. Nos demais evangelhos, Marcos e Mateus, não vai aparecer esse detalhe, mas aqui em Lucas vai dizer que um anjo apareceu para confortá-lo. E é interessante que no 44 vai dizer que Jesus foi posto em agonia, sofrimento de alma. E eu queria que você entendesse algo maravilhoso nesse detalhe aqui. Há uma agonia e sofrimento de alma. Sabe o que é que Jesus faz? Ora mais. Quando a gente passa por momentos de agonia, sabe o que acontece com a gente? A gente desiste de orar. A gente desanima. Deus não me responde. Deus não está me ouvindo. Muitas vezes ainda começamos a murmurar.
Aí Jesus dá o exemplo. Se a agonia está grande, ore mais. Se a coisa está apertando, ore mais. Se não tem resposta ainda, ore mais. Já viu que às vezes a gente tem uns questionamentos? Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não vou ficar na igreja. Porque depois que eu fui para a igreja, tudo piorou. Antes eu tinha paz, eu tinha um momento de tranquilidade, fui para a igreja. Agora a luta aumentou, o problema aumentou, e eu estou orando, pastor. A gente só precisa lembrar de uns detalhes. A morte, a adversidade, o prejuízo, a perda, o plantar e a terra produzir abrolhos, faz parte do pecado, não é projeto de Deus. Sabe aquela pessoa que vira e pergunta assim, poxa, se Deus é amor, se Ele ama tanto, por que tem tanta gente sofrendo? Por causa do pecado. É simples a resposta. Não é por causa de Deus. Deus entra com providência. Ele gera paz. Ele traz certeza de salvação. Ele opera milagres. Ele move céu e terra. Ele abre mar vermelho. Ele abre Rio Jordão. Ele envia maná. Ele envia codorniza. É bem verdade que nós não experimentamos isso. Mas a gente experimenta a graça, a ação, o poder, o fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, nós experimentamos o milagre da vida, nós experimentamos viver em abastança em tempos de crise, nós experimentamos tantas coisas da parte de Deus, poderosas. Mas o mal não provém dele, o mal acontece por causa do pecado. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz nó, que é o nosso adversário. A Bíblia vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. E nós somos, infelizmente, herdeiros também de Adão, por conta do pecado. Eu não pequei o pecado dele, mas a natureza está aí. Tem muita gente que, se Deus não responder a oração, vai embora. Que se Deus não gerar o que Ele precisa, não permanece na presença. Mas deixa eu falar uma coisa, a resposta de Deus para você, a resposta de Deus para sua casa, a resposta de Deus para sua família, Deus não te criou, não estabeleceu você para viver o sofrimento, Deus quer entrar com providência na sua vida. Eu já vou parar. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Durante um bom período de tempo, eu venho não questionando, pejorativamente falando, mas eu venho tentando entender por que não acontecem tantos milagres. Por que a gente não está vendo as coisas acontecerem como na igreja primitiva? Eu vou te falar. A gente ora pouco. A gente não é tão amigo de Deus como aquele povo. Embora havia pecado, um monte de coisa lá também. A gente ora na maioria das vezes buscando solução para os nossos próprios problemas. E não sabemos a importância da oração intercessória. De cobrir a vida do meu irmão. Dizemos que amamos. Mas muitas das vezes quando dobramos nossos joelhos para orar, não oramos por quem nós amamos. Oramos só por nós. Esquecemos de amar o próximo como a nós mesmos. Sabe outra coisa? Não queremos desafio. O Espírito Santo, e a palavra vai declarar isso, ele veio exatamente para que os discípulos e aqueles que foram cheios, que tinham a responsabilidade de propagar a palavra, tivessem uma proteção a mais, uma ousadia, um poder, uma intrepidez para enfrentar a morte. Quem aqui quer enfrentar a morte? Não havia medo de desafios. Nós estamos querendo tudo mastigado. Já viu? Queremos tudo pronto.
não queremos desafios, não queremos lutar, não queremos pelejar, não queremos avançar. Queremos receber o que provém do altar da igreja, dos líderes da igreja. Mas se alguém na sua casa fica enfermo, você quer ser usado no dom de cura, mas não consegue estender a mão, orar e repreender a enfermidade. Somos dependentes. Enquanto Deus está nos ensinando e declarando e ministrando sobre a nossa vida a autoridade que Ele determinou para a gente avançar como igreja. Sabe o resultado da oração de Jesus? Uma oração submissa, uma oração obediente, uma oração com intimidade, uma oração de amigo. Um resultado que naquele momento não minimizou o sofrimento. Naquele momento não alterou absolutamente nada. Não mudou nada. Logo depois, quando Jesus se coloca de pé da oração, vem os soldados. Ele é preso, torturado, chicoteado, crucificado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Através da atitude de obediência na oração, o véu do templo se rasgou. Foi nos dado o direito de vida eterna. Foi nos dado o direito de entrar no céu. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu aprendo nessa oração de Jesus? É que no meu contexto, eu não sei a realidade do mundo espiritual, mas às vezes Deus está me colocando de joelho, Deus está estabelecendo para a minha vida um momento de oração, e às vezes a resposta pode não vir na maneira, na hora, do jeito que eu quero, mas no mundo espiritual está acontecendo algo, porque o diabo, os adversários estão vendo que eu sou, você é amigo de Deus. Estão vendo a obediência. E a partir daí, uma igreja poderosa estabelecida na terra. A submissão e a aceitação da resposta gerou para Jesus a condição que na verdade já era dele, porque ele é Deus, amém? O direito de dizer assim, olha, na confissão de Pedro, ele diz para Pedro, portanto eu te digo, tu és Petrus, fragmento de pedra, mas sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse modelo de oração, onde o mais importante não é a resposta daquilo que eu quero, mas a resposta daquilo que eu preciso. Mais intimidade, aceitação ao que Deus tem para a minha vida. Fique de pé nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante de Ti, clamamos pela Tua direção sobre a nossa vida, queremos ser mais amigos Teus, queremos estar mais próximo de Ti, e a razão principal que compreendemos para dobrarmos os nossos joelhos, o motivo principal para dobrarmos os nossos joelhos diante de Ti, não é para obtermos respostas puramente humanas daquilo que nós julgamos precisar. A razão principal pela qual dobramos os nossos joelhos diante de Ti é porque queremos uma comunhão maior contigo, é porque queremos uma proximidade maior contigo, é porque queremos ser mais submissos a Ti,
É porque queremos te obedecer com mais simplicidade, com mais verdade no nosso coração. A razão principal, ó Deus querido, com que nós dobramos, ou o motivo pelo qual nós principalmente dobramos os nossos joelhos diante de Ti, é para tão simplesmente falar contigo e ouvir a Tua voz. É para reconhecermos, Senhor, a Tua autoridade sobre a nossa vida. É para entendermos, ó Deus, que precisamos de um coração grato, de um coração amoroso, Deus, aonde verdadeiramente nós possamos aplicar a nossa vida em reconhecer a Tua bondade, em amar o nosso próximo como a nós mesmos, e assim cumprirmos a Tua palavra. Nós dobramos os nossos joelhos por reconhecer que temos também necessidade. Nós dobramos os nossos joelhos por reconhecer que precisamos de respostas da Tua parte a coisas que são naturais e que dizem respeito à nossa vida, mas nós queremos colocar isso em segundo plano. Nós queremos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Nós queremos buscar em primeiro lugar uma comunhão ímpar contigo, para que o Senhor possa mover a nossa vida segundo o Teu querer e a Tua vontade. Se você concorda comigo, dê um forte amém e aplauda o nome do Senhor.